Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Bom dia! Vamos entrar? Vamos entrar, meus irmãos. Bom dia! Como é que estamos de frio? Bastante frio? Hoje está um solzinho gostoso, né? Hoje está um solzinho bom. Calorzinho bom de manhã, apesar do frio que está fazendo, né? Bom dia a todos. Fazia um tempinho que a gente não se via, né? Mas estamos aí. Muito bom. Vamos começar aí nossa EBD desse domingo. Vamos entrando, pessoal? Vamos lá? Para a gente poder começar? Bom dia para todos. Que Deus possa abençoar o nosso domingo. Amém? Desde agora, né, até o nosso culto, o nosso dia todo. Que seja uma bênção para todos nós. Que bom estarmos juntos, né, reunidos. Hoje nós estamos continuando, então, a nossa aula, cujo tema é Justiça Bíblica versus Justiça Social. Tema intrigante, né? Tema intrigante. As aulas são bem interessantes. Vocês lembram o que foi falado aí, basicamente, nas duas últimas aulas? Na penúltima aula, que era o Robson, qual foi o tema predominante da aula do Robson? O que ele falou? Vocês lembram? Palavrinha-chave da aula do Robson. Pecado, não foi? O pecado que afeta a nossa capacidade de servir como cristãos, certo? O problema do pecado na vida do cristão, como isso prejudica a nossa capacidade de servir, né? De ajudar o próximo, enfim. Depois teve a aula do Elias na semana passada, né? E o tema do Elias girou basicamente na gente poder entender quem é o nosso próximo, né? Quem é o próximo meu, próximo seu, como que a gente lida com isso, na questão do amor ao próximo. E hoje a gente vai continuar um pouquinho nesse tema, dando seguimento, né? Um tema acaba complementando o outro. A gente vai falar hoje, está meio pequenininho aí, né? Mas por que devemos fazer justiça? Por quê? Por que o crente tem esse papel, né? Por que o crente ele está incumbido neste mundo de fazer realmente justiça, nos moldes do que Deus entende como justiça, né? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso daí, mas vamos orar, né? Vamos orar primeiro? Gostaria que nós ficássemos em pé. Eu vou pedir para o Giovanni, vou eleger o Giovanni hoje, nosso locutor oficial. Giovanni, obrigado, viu? Você pode orar para a gente, por favor? Oremos, irmãos. Pai, nós te somos gratos, ó Pai, porque logo pela manhã podemos estar reunidos como igreja e abrir a Tua palavra e dela estudar. Vem, ó Pai, fala aquilo que o Senhor já colocou no coração do Fábio, transforma através do Teu Santo Espírito em prática na vida de cada um de nós, para que possamos estar aprendendo mais do Senhor, vivenciando mais a Tua palavra e poder estar em intimidade contigo. Apressa os pés daqueles que estão se dirigindo para cá e nos dê um tempo muito bom. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Vou começar contando uma historinha aqui para vocês. Um testemunho de um pastor. Ele tinha uma igreja, não era nem no Brasil, fora do Brasil. E uma certa ocasião, uma senhora frequentadora da igreja lá, ela se converteu, né? Se converteu. E ela era uma senhora rica, bem rica, assim, muitas posses. E a igreja que ela estava, onde ela se converteu, não era uma igreja necessariamente de pessoas ricas, tá? Provavelmente a maioria lá eram pessoas humildes, pessoas de baixa renda, classe C, D e E, né, se é que a gente pode classificar dessa forma, mas pessoas de baixa renda,
pessoas que, na visão dela de rica, eram pessoas inferiores a ela, tá? Eram pessoas de nível, né, mais baixo, tanto intelectual quanto financeiro, ela enxergava assim. Bom, mas ela se converteu. E, na medida que ela foi vivendo essa conversão, essa vida nova, ela começava a olhar para as pessoas ao redor, essas pessoas mais humildes, mais simples da igreja dela, ela começava a perceber que ela não era como eles. Mas não no lado negativo que ela enxergava antes, num lado positivo. Sabe por quê? Porque ela via que eles tinham um amor a Deus tão grande que ela não tinha. Eles tinham uma sabedoria tão grande, ela não tinha. E ela começou a querer ser como eles, ao contrário do que ela tinha sido antes. Olha que interessante isso. Ela deixou a questão de riqueza de lado, ela deixou a questão de status de lado, ela deixou de se achar superior a eles. Porque ela entendeu o Evangelho e ela viu como aqueles pobrezinhos da igreja eram gigantes da fé. E ela não era. Ela mudou a perspectiva. Então, a nossa aula vai ter um pouquinho dessa questão de perspectiva. Como é que o cristão deve enxergar o seu próximo, os mais necessitados, os carentes, os pobres, né? Sob a perspectiva da Bíblia e não da perspectiva da sociedade. Tá bom? Então, introduzindo a nossa aula de hoje, por que nós cristãos devemos fazer justiça, né? E aí, pensando então no exemplo dessa senhora, vivenciar a graça de Jesus, olha lá, vivenciar a graça de Jesus transforma as nossas atitudes e motivações, né? Antes mesmo da gente conhecer aqueles mandamentos bíblicos que nos exortam a ajudar os pobres. É o que aconteceu com a senhora. Né? Você se converte, você não vai ter todo o conhecimento bíblico de uma vez, você vai aprendendo, você vai, né? Mas a visão dela, a motivação dela em relação às outras pessoas já foi mudando. Já foi mudando, Deus já foi trabalhando nela. Ela olhava os pobres, os humildes da igreja como gigantes na fé. Olha só que grande diferença. Né? Mas vamos entender por que isso acontece. Né? Como que isso acontece e deve acontecer na nossa vida. Né? Deve acontecer na nossa vida. Essa é uma grande questão. Como motivar as pessoas, e aí eu digo pessoas em geral, mas em especial nós crentes, né? Como motivar, de fato, cada um de nós a sermos servos no sentido de socorrer famintos, socorrer pobres, socorrer pessoas necessitadas, né? Como que nós devemos, biblicamente, enxergar essa questão toda, não é? Existe uma grande diferença na forma como a sociedade joga para nós a questão da pobreza. Existe uma grande diferença na questão como a Bíblia joga a questão da pobreza. Nós vamos tentar entender isso hoje, né? Nós sabemos que nós somos pecadores, né? Foi tratado sobre isso já aqui. Nós sabemos que nós temos que ter uma visão de quem é o nosso próximo, né, como Jesus ensina, muito clara. Quem que é o nosso próximo? Quem que arrisca dizer? Quem que é o seu próximo? Oi? É o que está perto? Quem é o seu próximo? Quem que é? Segundo a aula passada, quem precisa, não quem merece. Quem precisa, não quem merece. É quem, tirando você, todo mundo, e quem precisa, não quem merece. Posso fazer uma outra pergunta? Quem merece? Então todos precisam? Era isso que eu queria saber.
Vocês assistiram a aula? Muito bem. É isso, gente. Todos precisam. A senhora rica precisava? Mas ela era cheia de dinheiro. Ah, muito bom. Ela era pobre espiritualmente. Isso que vai ser um dos assuntos que nós vamos tratar hoje aqui. Mas vamos lá, falando de justiça social, o nosso próximo, tirando você mesmo, é todos os outros que estão ao seu redor. E todos necessitam. Todos necessitam. A diferença é a medida da necessidade. Tá bom? Vamos lá. Motivar as pessoas a socorrer os famintos e pobres deste mundo. Vocês concordam comigo que nós vivemos numa sociedade relativista? Concordam ou não? Nosso mundo é um mundo relativista ou é absolutista? Ou seja, a verdade é a verdade e ninguém muda. Não é assim, né? Não existe hoje na mente das pessoas. Ok, para o crente, existe o absoluto. Deus é o absoluto, certo? Deus não muda. Deus é a rocha, Deus é a verdade absoluta. Pronto, para o crente é assim que funciona. Mas tirando Deus dessa questão, tudo é relativo. Vocês concordam comigo? Sim. Até questionando a própria Bíblia. Sim, infelizmente isso acontece. Então, vivemos num mundo realmente muito relativista. Infelizmente isso acontece mesmo. Muitos cristãos, eles também estão querendo relativizar a palavra e o próprio Deus, é verdade. Mas pegando num conceito geral, né? Via de regra, o cristão ele deve ter Deus como absoluto, né? E a palavra de Deus como absoluta, ela é imutável. Mas tudo que envolve o resto das coisas, né, basicamente, quando a gente está falando de cultura, até de religião, de princípios, de valores, tal, praticamente todo o resto que envolve, existe a discussão do relativo. E para os descrentes, Deus também é alguém relativo, tá? Estou falando assim de uma forma geral. Então, quando você é exortado a ajudar uma pessoa necessitada, né? Um pobre, enfim, né? Eu vou contar aqui rapidinho. O ano passado, não sei se vocês lembram, circulou na TV várias campanhas dos Médicos Sem Fronteiras. Vocês lembram dos Médicos Sem Fronteiras? Passava direto, né? E eu fiquei muito tocado com aquelas propagandas. Eu comecei a ajudar. Eu me engajei numa campanha ali deles. Eu entrei, comecei a ajudar um pouquinho por mês. Fui ajudando vários meses. Hoje eu já terminei lá minhas doações, mas no ano passado eu fiquei extremamente comovido, tocado. Acho que misturam sentimentos, né? Sentimento de culpa, sentimento de... Enfim, eu vi aquela propaganda daquelas criancinhas sendo tratadas, eles precisavam de remédio e tal. Fui lá e comecei a ajudar mesmo. Interessante, né? E aí você para e pensa assim, como que a sociedade ela coloca sobre nossas cabeças, a questão da ajuda? O que de uma forma geral é colocado diante de você para que você ajude? O que falam para você? Ou o que você se auto-acusa? O que pode dizer? O que falam para você? De uma forma geral. Você deve ajudar um pobre porque você tem dinheiro e ele não? É uma verdade isso? É uma verdade. Ajude o pobre porque você pode ajudar. Ele é um necessitado. Ajude um pobre porque imagina você no lugar dele. Ajude um pobre que, poxa, você não tem um coração assim disposto a ajudar, que pessoa dura é você. Ajuda um pobre porque
Nós vivemos num mundo conturbado e quanto mais a gente tiver um equilíbrio social aqui, melhor será o mundo em que viveremos. Certo? O que mais que falam para a gente? Já receberam ligação? Então, o que eles falam? Ajude a combater a desigualdade social. Ajuda a combater a desigualdade social. Seja aquele que vai ajudar a transformar o mundo. Não é assim? Usa muito a imagem de criança. Crianças, eu fui atingido por isso. Eu fiquei extremamente comovido quando eu vi os comerciais da Médicos Sem Fronteiras. O que mais? Que a turma fala? Para motivar você a ajudar. Oi. Fábio, a gente precisa definir o que é ajuda e o que é pobre. Sim, sim. Porque, né, eu sei que você está trazendo para a gente, mas o que é uma ajuda de fato Uhum, é tirar a pessoa da condição dela. concordo. Né? E o que é pobre? Por exemplo, vincular pobre com humilde nem sempre corresponde. Nem sempre corresponde. É. Mas, assim, a visão, você está corretíssima, corretíssima. Agora, estou falando de uma forma geral, né? De uma forma geral. A gente sabe que pobre, necessitado, humilde, são coisas diferentes, enfim. É isso aí. O que é pobre, o que é ajuda, como ajudar, mas de uma forma geral, a coisa é apresentada para a gente, tá? A situação é apresentada para a gente, onde é colocado sobre nós culpa, peso. Você é culpado. Você tem um peso sobre suas costas porque você não ajuda. Fala, Zé. Minha dúvida é outra, completamente diferente. Diga, Zé. O que tem a ver justiça com pobre? Nós estamos tratando de justiça bíblica e justiça social. Uhum. Para mim, isso não tem nada a ver com pobre. Vamos dizer assim, também tem. Não é que só não tem, também tem. Essa é a questão. Também tem. Não é só com pobre, mas também tem. O que é colocado sobre nós, irmãos, a bem da verdade, é um peso. Você precisa ajudar por essas razões. Tá? Só que o mundo, ele é um mundo relativista. O mundo é um mundo onde eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. E nessas discussões todas, como está tendo aqui, vai haver as divergências. Certo? Vai lá, Zé, diga. Eu acho que o tema da aula deveria ser como tratar o pobre, e não a questão de justiça, porque eu só estou vindo falar aqui nesses últimos domingos a respeito de ajuda, de pobre e tal, não sei o quê. Isso não tem nada, no meu entendimento, nada a ver com o tema da aula, que é justiça de Deus e justiça social. O tema talvez está equivocado, alguma coisa não está batendo aí na minha leitura. Em todas as aulas que você assistiu? Todas as aulas. E os irmãos, concordam dessa maneira? Isso aqui é uma EBD, pessoal. Vamos lá. Fábio, Oi. eu acho que esse tema é relevante e porque a justiça social está falando muito isso aí fora, né? Quando você fala de justiça social, só fala em ajuda ao pobre, ajuda ao necessitado, Isso. por culpa, por esse problema. Isso. Então, Zé, eu acho que quando a gente está trazendo isso para a igreja, a gente tem que entender o que é realmente justiça social, o que é justiça bíblica e entender. Porque muita gente quer jogar sobre o cristão esse peso, essa culpa, porque a gente muitas vezes não ajuda. E o que é realmente essa ajuda? O que é essa justiça social? Eu acho que o termo está certo. Isso. Gente, mas é legal o que o Zé está essa parte falando, da o que o Giovanni está falando. Nós estamos aqui para trabalharmos juntos nisso. Ô, Fábio, Não concordam, ok. Fábio, Fala. eu não concordo porque a gente não está falando deles, está falando de nós. É como nós devemos agir com eles. Também. O que mais? Vamos lá. A primeira aula teve uma boa definição de diferença de justiça bíblica e justiça social. O mundo, né, colocou justiça social como assistência ao necessitado. Não é a justiça bíblica, porque a justiça bíblica visa o ser transformado. E a
justiça social apenas atender ao necessitado. Então, dar o foco só no pobre não é a justiça bíblica. Sim, porque nós temos com que certeza. transformar o ser. Então, Isso. daí que talvez surja o conflito do Zé, porque o que vocês estão nos expondo é a justiça social, que é o atendimento ao necessitado. Por isso Isso. que é reforçado esse tema. Isso. Mas isso não quer dizer que é a justiça bíblica. Isso. E o Alexandre me parece que falou isso. Falou? Na introdução? Ok. 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 Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oi. Oi. Eu entendo bem o Zé. Nós estamos vivendo pós-pandemia num dilema muito grande. O povo não quer, o povo não quer mais trabalhar. Você não acha trabalhador. Gente, nós estamos vivendo, eu converso com muita gente. Eu vivo com o público. Eu estou sem costureira. Não acha gente para trabalhar. Então, a pessoa prefere não trabalhar e receber O auxílio, né? O auxílio, e muitas igrejas ajudando, costumar com cesta básica. Gente, eu vivo no meio do povo, eu sei o que é isso. Então, eu estou bem com o Zé mesmo. Legal, A gente legal. tem que tirar isso aí. O povo não quer trabalhar, eu tenho, na minha família, pessoa que quer ganhar e não quer trabalhar. Legal, gente, muito bem. Só que assim, a gente precisa ter uma perspectiva aqui nas aulas, que é a seguinte. Independentemente do contexto que nós estamos vivendo hoje, tá? Independentemente da situação que nós estamos vivendo hoje, o que a Bíblia ensina sobre justiça bíblica, e nós vamos falar sim hoje aqui, é um fato incontestável, tá? E que deve ser parte da nossa vida cristã. Se nós temos hoje, no meio da nossa sociedade aqui no Brasil, por exemplo, pessoas que não querem trabalhar, pobres que não estão preocupados com isso, eles querem viver da renda, enfim, situações onde a gente não pode confundir pobreza com humildade e outros detalhes que fazem parte realmente da nossa sociedade, a gente tem que ter em mente que o ensino bíblico ele é claro, ele é absoluto e ele não muda. A gente está aqui para tentar passar para vocês, e a gente sabia desde o início que esse tema seria um tema polêmico, tá? Nada surpreende a nós aqui, a gente sabia que ia ser, mas nós temos que ter conhecimento do que a Bíblia fala sobre isso, como agir ou como não agir. Vocês concordam comigo? Se a gente não tiver conhecimento bíblico, a gente não vai poder ter base nem para julgar o resto. Tá bom? Então, esse livro, que inclusive baseia as nossas aulas, é um livro muito interessante, tá? Muito interessante, mas que ele também abre margem para discussões. Tá? Vamos lá. O tema justo, vamos colocar assim, seria justiça social com a visão bíblica. Sim, basicamente é isso. Tá, não, mas não é o título, né? Que é justiça divina versus justiça social. A justiça divina, ela se sobrepõe quando talvez, ou seja, o que for, a justiça divina, ela se sobrepõe a qualquer outro tipo de conceito de justiça humano, né? A justiça de Deus é em primeiro lugar. Até hoje, os temas tratados são da justiça social. Tá. E o que a Bíblia diz a respeito disso. Isso. Então, nós estamos focando na justiça social. E como que a Bíblia trata isso. Nós não estamos focando no que é toda a justiça bíblica. É uma parte. É uma parte, isso. É uma parte. É uma parte. Tá? A justiça bíblica, ela está
a justiça bíblica é algo muito maior e muito mais complexo do que simplesmente tratar de justiça social. Mas dentro desse espectro da justiça social, nós estamos falando o que a Bíblia diz a respeito. Tudo bem? Legal? Vamos lá. Pô, hoje está legal a aula, pessoal. Está legal mesmo. Olha lá então, vamos lá. Vamos falar de Bíblia? Gênesis 1, 27. O que nós vamos começar a ver daqui para frente? Ó, o que nós vamos começar a ver daqui para frente? Que os conceitos humanos sobre justiça social, aquilo que você deve fazer, como que você deve ajudar, aquele peso de responsabilidade que é colocado sobre as nossas cabeças, de diferentes maneiras, para que a gente ajude, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala de justiça nesse aspecto de auxílio, de colaborar com necessitados de outra maneira. E qual é a maneira da Bíblia? Ela trata de duas vertentes básicas. Primeiro, a criação. Segundo, a graça de Deus. É isso que nós vamos conversar um pouquinho agora. Tá? Porque a Bíblia ela não vai chegar para você, crente, e falar: ajude o necessitado porque você tem grana. Ajude o necessitado porque você pode. Ajude o necessitado porque o mundo precisa ser um mundo melhor. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina isso. Nós vamos entender o que a Bíblia ensina. Tá bom? Vamos lá. Gênesis 1, 27. Giovanni, por favor. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus criou o homem e mulher à sua própria imagem e semelhança. Tá? O conceito de imagem e semelhança aqui é o conceito de um espelho. Você olha para um espelho e você vê uma imagem refletida. Tá? É o conceito de um espelho. Você olha para o espelho e vê uma imagem refletida. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. O homem original foi feito assim. Tá? Agora, quando a Bíblia trata de imagem e semelhança também, ela não está dizendo de aspectos físicos, ela está dizendo de aspectos morais, de aspectos relacionais, de razão, de emoção. Ela está falando de um monte de coisas intrínsecas. Tá? Deus, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, Deus, ele é um ser imortal. Tudo bem? Ele é imortal. E ele criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem é um ser mortal? Ou imortal? O que o homem é? Eu quero saber, não a questão, pecou, caiu, certamente morrerás, tudo bem? Legal? Mas morreu, acabou tudo? Então, o homem é um ser imortal. Quem morrer hoje aqui? Quem morrer hoje aqui não morre para sempre, né? Seu espírito, ele é imortal. Perfeito? Nós somos criados com imortalidade. É isso que eu quero deixar claro aqui. Pecamos. Fomos destituídos da glória de Deus. Nós, crentes aqui, fomos salvos da ira. Mas, seja o crente ou o descrente lá fora, né, quem está hoje vivo neste planeta e morre, o corpo vai para baixo da terra e o espírito permanece vivo. Não estou falando para onde vai, estou falando que ele fica vivo. Certo? Então, é a imortalidade. Né? A imortalidade. Agora, isso independentemente de termos pecado, isso não mudou. Nós continuamos imortais, certo? Nós somos seres racionais? Porque Deus é um ser racional. Nós tivemos esse dom de Deus. Nós somos imortais, nós somos racionais.
Nós somos sentimentais? Somos sentimentais? Deus é sentimental. Por isso. Nós temos raciocínio lógico, certo? Porque Deus é um ser de raciocínio lógico também. Nós temos dentro de nós, independentemente de qualquer outra coisa, nós nascemos com uma moral colocada dentro de nós? Quem já leu Romanos aqui? Sabe disso, né? O livro de Romanos, ele ensina que há dentro de cada ser humano moral. Por quê? Porque Deus é um ser moral. Então, a imagem e semelhança existe até hoje. Pecamos, fomos destituídos da glória de Deus, caímos, tá? Nós não somos como Adão. Só para deixar claro isso, antes da queda, né? Mas essas características da imagem e semelhança de Deus existem até hoje. E o que quer dizer tudo isso para nós? O que isso tudo significa para nós? Então, eu vou fazer um trechinho de um livro de C.S. Lewis aqui. Não sei se vocês já leram, C.S. Lewis é um dos meus autores favoritos. Ele diz que quando você está na rua conversando com alguém, você se depara com alguém, você encontra alguém, você está falando com um ser imortal. Você está falando com alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como você foi. Não importa de que país ele é, não importa de que cultura ele é, não importa quanto ele tem de dinheiro no bolso, não importa a escolaridade dele, não importa o que ele faz da vida, não importa se ele é casado, se ele é solteiro, se ele é velho, se ele é novo, ele é um ser imortal. Imortal. Então você está falando com um imortal, como você é um imortal. Vocês são iguais, absolutamente iguais nesse aspecto, nada difere. Nada, 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 nada. Então a questão da criação de Deus, ela mostra para nós, olha lá, que praticar justiça, na verdade, tem a ver com a igualdade com que fomos criados, pelo mesmo Criador e da mesma forma, né? A justiça é praticada no coração do crente, em primeiro lugar, por nenhuma outra razão a não ser que nós somos iguais perante Deus, e Deus fala isso claramente várias vezes na palavra, inclusive por conta da queda, né? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não é? Não é isso que está escrito? Mas na questão da criação e desses atributos todos que estão sendo falados aqui, nós somos iguais. Então, o conceito de Deus é esse, tratarmos os iguais de forma igual. Não nos diferenciarmos por nada, né? Porque o resto é coisa do mundo. O resto é mundanice, né? Classe social, escolaridade, enfim, tudo é mundanice. Então, cor de pele é irrelevante, tudo é relevante, gente. Tudo. Porque os atributos de Deus estão em cada ser humano da mesma maneira. Tudo isso que foi falado aqui. Nós somos absolutamente iguais e somos imortais e nessa imortalidade continuaremos sendo absolutamente iguais. Então esse é o primeiro grande conceito bíblico dado para nós acerca do que é uma prática de justiça. A justiça para Deus é que os iguais sejam tratados de forma igual. Tudo bem? Os iguais sejam tratados de forma igual. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Tudo bem? Exato. A gente consegue entender melhor, não consegue, esse versículo? Fica mais fácil de você entender determinadas passagens e determinadas coisas, como esse. Ame ao teu próximo como a ti mesmo, porque você é igualzinho a ele. Então, da mesma forma que você quer ser tratado, ele quer ser tratado, né? Então, trate. É simples, né? O conceito de Cristo, gente, é muito simples e bota por terra todo o resto. O resto é resto, não serve para nada. Mas o fato de que somos iguais, tá? Nós somos iguais.
Alguém mais quer falar? Tudo bem? Tranquilo? Então tá. Olha só. Salmo 145. Quem estiver com o microfone na mão aí, eu não sei onde está agora o microfone, quem estiver pode ler, por favor. Salmo 145, versículo 9 e o versículo 17. Quem tiver com o microfone. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Certo. Muito bem. Deus é bom para com? Todos. Tá? Deus não faz acepção de pessoas. É interessante porque na Grécia Antiga, os filósofos gregos, eles tinham um conceito de dignidade da pessoa que não era baseado, obviamente, no conceito bíblico da criação, né, que somos todos iguais. Isso é o conceito da dignidade para Deus, né, somos todos iguais. Na Grécia Antiga não era assim, né, eles pensavam muito que a dignidade do ser humano estava ligada diretamente à sua capacidade de raciocínio lógico. Olha que interessante isso, né? Então, enquanto uns eram mais dotados de racionalidade do que os outros, né? De pensamento lógico, de inteligência, enfim, era isso que eles mediam para classificar os seres humanos quanto à sua dignidade, sua estatura, né? Percebe? Como é um conceito meramente humano e até hoje é aplicado, vocês concordam comigo, na sociedade, né? Quem é o mais inteligente, quem é o mais capacitado, questão tudo bem, gente, você se esforçar, você lutar, você crescer, isso, parabéns, isso é verdadeiro, méritos por conquistar as coisas, o exercício do esforço pessoal para estudar, para crescer, maravilhoso. A questão toda não é essa, a questão é você ser colocado numa posição de superioridade em relação a outro ser humano por isso. Tudo bem? E é o que a Bíblia mostra que não é assim que funciona. Tá? Isso tudo que eu falei são questões culturais. Mas a Bíblia, ela rasga a cultura humana no meio, né? Ela rasga no meio. Todos são iguais perante Deus. Esse é o fato, porque fomos criados, nós seres humanos, da mesma forma. Né? Tudo bem? Tranquilo? Opa, na hora, hein? Vamos para o café? Quantos minutos é o café? 10? Vamos lá. Então, recapitulando aqui. Lembrando da questão toda da criação, lembrando que Deus, ele é o criador do homem, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, que nós temos características humanas que são pertinentes a todos nós humanos, tá certo? Então não há diferença, né? A grande vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros dessa maneira, sabemos que somos seres imortais e dotados de todas as qualificações que nos foram atribuídas da parte de Deus e nos relacionemos dessa forma, sem distinções, não é isso? Olha lá, a imagem de Deus é a primeira grande motivação para nós vivermos uma justiça generosa, certo? Suprindo necessidades de quem precisa, guardando os direitos daqueles que nos cercam, certo? Eu tenho meus direitos, o outro também tem os seus direitos. Eu tenho meus deveres, o outro tem os seus deveres. Guardando e respeitando essas questões. Né? E sabendo que ele é igual a mim. Ele é igual a mim. Ele é imortal igual eu sou imortal. Né? Tá bom? Esse é o conceito, esse é o princípio básico. Né? Quando você vê alguém precisando de
de algo, necessitado de algo, não importa o que é, você pode estar disposto a ajudar essa pessoa. Tá? Você pode estar em um determinado momento da sua vida necessitado de alguma coisa, e alguém vir a você e te ajudar na sua necessidade. Essa é a questão. Tá bom? Tudo bem? Outra coisa interessante na questão da criação, né? Quem criou todas as coisas foi Deus. Quem é o dono de todas as coisas? É Deus, não é? Nós não somos os donos. Nós estamos de passagem aqui. A gente começa e acaba por aqui. A gente não é dono de nada. Deus é o proprietário, Deus é o dono. E o cristão, na medida em que ele conhece a palavra de Deus, entende que Deus é o dono de tudo, nós somos o que então, da parte de Deus? O que cabe a nós como crentes? Você pode falar um pouquinho mais alto? Mordomos, né? O que é um mordomo? Né, o conceito de mordomo. A gente está muito acostumado a ver filme e ver o Alfredo lá levando papel neve, né, ou coisas do tipo. Ou tem o Batman, né, como que chama? O Alfred, né, ajudando o Batman. Mas, assim, o conceito de mordomo é o seguinte, é você ser um administrador das coisas de outra pessoa. A mordomia é a administração. Você é colocado como um administrador em nome de outro. Tá bom? Foi isso que Deus fez. Deus não pôs Adão na terra. Deus não deu a Adão até o direito de dar nome aos animais, aos seres. Deus pode nomear aqui. Deus deu a ele poder de gerenciar e ser o gestor, o CEO, que é um termo tão conhecido, o CEO da terra. É isso que é um mordomo, né? Então, quando você tem Cristo na sua vida, você entende também que tudo que está debaixo das suas mãos, em termos de bens, de riqueza, isso não é seu. Isso é de Deus, certo? Isso é dele. Então, a gente tem que também ter esse conceito de mordomia. Nós somos administradores de bens celestiais. Né? Eu não sou o proprietário, de fato. Pode até estar o meu nome na escritura da minha casa. Quando eu abro o documento do meu veículo lá, né, digital agora, está lá meu nome. Né? Na minha conta bancária está o meu nome. Mas, de fato mesmo, eu não sou o proprietário. Eu não sou. Deus é. Então, a gente tem que ter esses dois conceitos, o conceito da igualdade e o conceito da propriedade. Pertence ao Senhor, e a nós foi concedido esse direito de nós cuidarmos das coisas do Senhor. Certo? Olha lá. Se Deus é o Criador de todas as coisas, isso significa que tudo o que temos nessa vida pertence a Ele. Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pode repetir, Giovanni? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. O mundo do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nela vivem. Está falando até das pessoas, não é só das coisas, né? Nós somos propriedade de Deus. Tá? No sentido amplo dessa palavra. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos deu a vida, e é Ele quem determina tudo. Até o nosso tempo aqui, onde você vai nascer, o que você vai fazer. Gente, é Ele, não é mais ninguém. Tá? Nós não somos marionetes, mas nós estamos debaixo de uma autoridade infinitamente superior
e que, de fato, controla e comanda tudo. Perfeito? Então, nós temos um dono. O dono é o Senhor. Mas um motivo para que nós, como crentes, tenhamos sempre a clara noção em nosso coração de que não há nenhuma diferença entre nós. Essa é a grande questão. Tá bom? Tudo bem, pessoal, até aqui? A gente falou um pouquinho da criação, das coisas criadas, né? E que nós somos parte dessa criação e há igualdade entre os seres humanos. Né? Seres infinitos, seres dotados de razão, de emoção, de raciocínio lógico, enfim. Nós somos iguais, tá bom? E nada é nosso, é tudo dele. Amém por isso, gente? Amém? Glória a Deus. Entrando agora na questão da graça, lembra que eu falei que eram duas vertentes? A primeira era a vertente da criação e a segunda é a vertente da graça. Mais um motivo para nós entendermos essa questão sobre o que é justiça na ótica de Deus e que envolve a questão da justiça social. Não, olha, por exemplo, a gente pega no Antigo Testamento, vamos abrir Deuteronômio 10, a partir do versículo 16. Deuteronômio 10, a partir do 16. E a gente vai entender um pouquinho, por exemplo, que Moisés, a carta de Deuteronômio, ela é fantástica. A carta de Deuteronômio ela é um livro muito bacana de se ler, porque é Moisés relembrando Israel de tudo que eles viveram, tudo que eles passaram, né? Trazendo para a mente deles, a lembrança deles, as coisas que eles já viveram, realizaram, sofreram, até onde eles tinham chegado, qual era a vontade de Deus para a vida deles, que eles deveriam ser obedientes ao Senhor e não serem rebeldes como eles vinham sendo. Enfim, a carta de Deuteronômio ela faz um apanhado geral, né? E nessa carta de Deuteronômio, Moisés ele enfatiza para os israelitas que a liberdade que eles conseguiram lá do Egito, a libertação, foi um presente de Deus para eles. Eles não tinham mérito nenhum, né? Ah, porque vocês são melhores do que os outros? Não. Porque você... Nada. Vocês foram libertos do Egito por misericórdia. Deus foi misericordioso com vocês. Vamos ler a carta. Deuteronômio 10, 16. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam-no. Apeguem-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Isso. Os seus antepassados desceram ao Egito, eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Ok. Obrigado, Giovanni. Vocês percebem o que Deus fala para eles? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não trata as pessoas de forma diferente, Ele enxerga todo mundo igual. Ajudem a viúva, ajudem o necessitado, o órfão, ajudem pessoas que precisam. Por quê? Porque vocês também precisaram. Vocês também precisaram de mim lá atrás. Então, façam o bem que eu fiz para vocês, façam para os outros que estão precisando agora. Porque a necessidade que vocês veem muitos passando hoje é uma necessidade que vocês tiveram lá atrás no Egito, vocês eram escravos. O que vocês tinham? Nada, vocês eram escravos. Aí o Senhor foi lá e tirou vocês. Percebem que vocês não tinham mérito nenhum nisso? Foi uma misericórdia de Deus, porque vocês não mereciam mesmo. Né? Vocês não mereciam. Mas Deus foi lá e tirou vocês. Então, quando vocês verem as necessidades do seu próximo, ajudem também.
O 16, ele fala, circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Quer dizer, quebrando o orgulho, né? Porque não adianta você estar fazendo toda a parte da lei e tudo mais, isso daí não tem crédito nenhum para o Senhor. É o teu coração, a forma, a tua motivação para as coisas, né? Exatamente, o coração, gente. O que Deus quer mostrar para os israelitas é justamente isso. Sejam amorosos, como eu fui amoroso com vocês, né? Sejam misericordiosos, como eu fui misericordioso com vocês, né? Sejam compassivos, como eu fui. Porque não tem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma, né? Isaías, ele falava em algumas passagens das suas cartas, também do seu escrito, acerca do jejum dos judeus, né? Os judeus, eles tinham esse hábito de jejuar, enfim, mas o coração deles continuava duro para ajudar o próximo, para auxiliar um necessitado, para amar. Eles jejuavam à toa, na verdade. Isaías falava, o Senhor falava em nome de Isaías, vocês estão jejuando à toa, pessoal. Para que jejuar, se vocês não mudam? Para que jejuar, se vocês não têm um coração quebrantado para auxiliar? Que adianta você jejuar e cumprir essas regras de religião? Não serve para nada. Isaías fala isso, né? Então, a misericórdia de Deus, que foi lançada sobre os israelitas para que eles fossem libertos de uma escravidão, né? Ela deveria ser o motivo deles viverem uma vida de misericórdia com os outros, com as outras pessoas, né? Com o seu próximo, com a viúva, com o órfão, né? Que são termos muito usados nas Escrituras, né? Ajudar o seu próximo na sua necessidade, porque basicamente eles são iguais, foram criados da mesma maneira, né? Tudo que eles tinham ali pertence ao Senhor, portanto, façam o bem. Não é isso? Vocês sabem a diferença de graça e misericórdia? Sabem a diferença de graça e misericórdia? O que é misericórdia e o que é graça? Graça é o quê? Oi? Favor imerecido. Ou seja, eu recebo algo que eu não mereço. Isso é graça, né? Isso. E o que é misericórdia? Oi? Isso. Misericórdia é eu não recebo o que eu mereço. É o inverso, né? Então, enquanto a graça é eu ganhar um benefício que eu não mereço, a misericórdia é eu não receber um castigo que eu mereço. É diferente, né? Mas os dois caminham juntos, vocês percebem? Desde o Antigo Testamento até o final da Bíblia, a graça e a misericórdia, elas andam juntas. Deus foi assim com os israelitas, Jesus é assim com a igreja. Olha que coisa maravilhosa, a graça e a misericórdia. Então esse é o cerne, sermos graciosos e misericordiosos. Olha aqui. A lógica, ela é óbvia. Tá? Se a pessoa entendeu de coração a graça de Deus, ela faz justiça, ela vive praticando justiça, ela quer ser justa. Eu quero ser justo. Não é uma coisa que ninguém vai impor para mim. Eu quero ser, porque eu entendo o que é a justiça de acordo com o que Deus diz que é. Né? Eu quero ser uma pessoa justa. Eu vou conseguir resolver os problemas do mundo? É óbvio que não, gente. Ninguém resolve os problemas do mundo. A gente não está aqui para ser super-herói. Mas, na medida em que você entende o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a criação de Deus e a igualdade que nós temos por sermos criados por esse mesmo Deus, e tudo é dele, você fala, poxa, eu quero ser um praticante de justiça sobre a terra, das mais diferentes formas, incluindo justiça social, se necessário. Se necessário. Tá bom? Caso contrário, o que pode acontecer? Você pode até verbalizar gratidão pela graça de Deus, mas seu coração está longe.
eu amo a Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz por mim, pela salvação, tal, mas eu ignoro o resto. É como diz Tiago. O que diz Tiago? A fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Tudo bem? Pessoal, tudo bem? Posso seguir? Bom, graça e misericórdia, tranquilo, né? E quando a gente fala do Novo Testamento, a gente falou do Antigo Testamento, né, sobre a misericórdia de Moisés sobre os israelitas, e no Novo Testamento, quando esse tema é trazido para o Novo Testamento, né, que é enfatizada também a graça de Deus, né, a graça da cruz de Cristo, né, ela vem no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Romanos, Efésios, Gálatas, Coríntios, a gente vê isso o tempo inteiro, Paulo falando da graça. Quando Paulo ele se apresenta nas cartas, o que ele fala para os? Graça e paz, não é assim que ele se apresenta? Ele é um enfatizante da graça, o apóstolo Paulo, né? E ele enfatiza essa justificação pela fé, né? Somos aceitos e abençoados gratuitamente através de Jesus Cristo, que nos capacita a viver como se deve. A graça, aquilo que é um presente que Deus nos dá que a gente não merece, né? Quando a gente fala da cruz, qual é o aspecto da graça e da misericórdia na cruz? Qual é o aspecto da misericórdia, primeiro? Nós somos merecedores do quê? Da ira, da condenação, perfeito? Só que Jesus morreu na cruz e toda essa ira e essa condenação foram parar onde? Na cruz, sobre Jesus Cristo. Então, se nós cremos nele, aquela condenação que foi para ele não será imputada a nós. Nós recebemos misericórdia. E a graça? E a graça? Todos os méritos que Cristo tem por sua vida santa, justa, irrepreensível, impecável, perfeita, maravilhosa, cumpriu a cabo a lei, esses méritos de Cristo são dados a nós, na forma de vida eterna e de perdão. Amém? Isso é graça. Então a gente é graciado por Deus, a gente recebe a misericórdia de Deus, não é? Então, Jesus, quem melhor do que Cristo para nos ensinar e nos capacitar a viver como se deve, certo? Como nós devemos viver. Vocês perceberam que até aqui a Bíblia destruiu todos os argumentos mundanos sobre justiça, justiça social, seja o que for, destrói. Não tem nada a ver com nada. Não é? E isso é o que nós, como crentes, devemos sempre ter em mente. Talvez seja uma virada de chave na cabeça de muitos de nós. Isso aqui é uma viradinha de chave. Nosso conceito de justiça não é o do mundo. Lembra que eu falei de Médicos Sem Fronteiras, que eu mesmo acabei ajudando? Mas eu acabei sendo, vamos dizer, motivado pela propaganda. Até aí tudo bem, gente, não é errado, tá? Não fiz nada de errado, mas quando a gente para pensar o conceito bíblico de justiça, a gente tem que entender quais são os reais motivos pelos quais a gente ajuda o próximo. E não é só dinheiro que eu estou falando. Tudo bem? Pode seguir? Estamos chegando no final da aula. Só queria saber, pessoal, até aqui, ficou mais claro para nós a justiça de Deus bíblica? Ficou mais claro? Deu para entender melhor? Tudo bem? A nossa visão de auxílio, ela é outra. A nossa visão de misericórdia, né, ela é outra. Né? Você deve enxergar a necessidade do próximo com os olhos que Cristo enxerga. Vamos lá. A fé redentora e a salvação alcançam pessoas que percebem a própria falência espiritual. Eu vou aqui
entrar num tema delicado também. O que é isso de falência espiritual, gente? Vamos pensar um pouquinho na nossa conversão aqui. Eu vou falar da minha. Na minha conversão, né? Quando eu dobrei meus joelhos e recebi a Cristo, né, como Salvador da minha vida, eu também, uma das coisas que veio a mim é a minha incapacidade total, né? Falência espiritual, na verdade, é quando você entende que você é um incapaz, né? Que você depende totalmente de Cristo. E você precisa dele, né? Você necessita dele. Você é um mendigo espiritual, né? Felizes os pobres de espírito, não é o que Jesus falou no Sermão do Monte? Isso é a pobreza de espírito, gente. É quando você não tem, você põe por terra tudo aquilo que te afasta de Deus. E para você se aproximar de Deus, você tem que ser um mendigo espiritual, você tem que estar falido espiritualmente, para você entender que você é dependente de misericórdia e de graça, para você poder receber a salvação, né? Você não tem capacidade alguma. Essa falência espiritual, olha lá, a fé redentora e a salvação, né, elas alcançam as pessoas que percebem a falência espiritual. Você entende isso, né? Reconhece que elas estão endividadas com Deus até o pescoço. Você está em dívida com Deus aqui, ó. Você não vai pagar. Não tem como. Tá? E nada podem fazer a esse respeito, a não ser que a cruz de Cristo, ela te dê a misericórdia e a graça daquele que está lá pregado, foi pregado e hoje vive. Amém? Hoje vive para sempre. Então, essa falência espiritual, gente, nos ajuda também a entender que nós somos todos iguais perante Deus, né? Nós somos criados da mesma maneira. Nada nos pertence, tudo é de Deus. Tudo é dele. Tudo veio dele e volta para ele, né? Porque nós somos objeto de misericórdia e de graça, caso contrário, estaríamos condenados para sempre, né? Moisés falar para os judeus: judeus, abra os seus olhos, olha a misericórdia de Deus por vocês. E Paulo enfatiza isso nas cartas dele, né? Misericórdia e graça. Então, quem somos nós para não olharmos, às vezes, com compaixão, com misericórdia para alguém, sermos tocados no sentido de ajudar, né? Pensarmos menos em julgamentos pré-determinados e nos apresentarmos como uma ajuda de qualquer necessidade que se apresente, tá? Não só financeira, não é só isso, mas principalmente, como crentes, a necessidade de se pregar o Evangelho, né? E junto com ele, ajuda naquilo que for necessário. Esse é o ponto que faz toda a diferença da Sem justiça dúvida. social. Sem e não dúvida. a visão de pobreza no sentido de financeiro. Não. É de nós olharmos para o nosso irmão, o nosso próximo, como a necessidade dele de reconhecer que ele aqui na Terra, ele é um mordomo de um Deus que deu tudo aquilo para ele. É de Exato. levar as boas novas. Isso. Né? Porque senão Isso. a gente fica com aquela ideia de pobre no sentido de financeiro, que a gente precisa ajudar. Isso. E que não é essa Não é esse o conceito bíblico. Não é o conceito bíblico, e na Isso. Bíblia está claro que sempre existiu diferenças sociais. Isso. Isso faz parte dos planos do Senhor. Existe né? assim. Nós somos incumbidos de levar o Evangelho, né? E junto com o Evangelho, na medida que você o leva, e você reconhecendo uma necessidade, você pode ajudar? Pode, sim, estando devidamente motivado para isso. Tá? O que é a capelania hospitalar? Estou falando do que a Cris faz. É uma obra social? É uma obra social. É uma ajuda social. Só que a Cris vai lá só para
Oi, vamos conversar. Não, ela vai pregar o evangelho. Estou errado, Cris? Não, sim, no sentido de financeiro, mas... Eu dou uma diga. ajuda emocional e espiritual. Isso, exatamente. Isso. Esse é o ponto que eu queria chegar. Eu invisto Você meu não está tempo pondo ali. dinheiro, Sim. mas você está levando vida eterna. O alvo Tá? final é Isso. que almas sejam ganhas para o Senhor. Isso. Né? Mesmo que eu tenha que ouvir uma hora em pé o que o outro tem para dizer. Isso. Mas aos olhos da sociedade, é uma obra social. Percebe? Vai lá. Uma vez um paciente falou assim, mas você, quando você partir dessa, você vai direto. Eu falei, se depender de mim, eu vou direto. Aí ele ficou olhando para mim, eu falei, eu estou aqui por gratidão pelo que Deus já fez por mim. Amém. E não pelo que eu posso ganhar Isso. com o que eu estou fazendo. Exato. Aí o paciente ficou confuso, aí eu passei o plano de salvação. Essa é a deixa, né? E a gente vai com aquela conversinha mole para a deixa aparecer. Isso, exato. Perfeito aí. Gente, um exemplo, tá? E outros modelos, até que a igreja pode adotar de ajuda, mas o evangelho está junto. O evangelho está junto. Tá bom? Então, vamos lá, estamos encerrando. Tocou, mas a gente vai ficar mais um minutinho só, tá? Para acabar. Ó, aqueles que compreendem o evangelho da graça se tornam espiritualmente pobres. É aquilo que nós falamos do Sermão do Monte, felizes os pobres de espírito. Você, então, quando você entende o evangelho, você precisa de Cristo para ser salvo e perdoado, você se tornou espiritualmente pobre, você está falido espiritualmente, precisa de Deus. Né? E isso te leva a aproximar dos que são materialmente pobres também. Lembra da história da senhorinha convertida, lá no início? Né? Ela se aproximou daqueles pobrezinhos, mas por quê? Porque a visão, o entendimento dela mudou, e ela não os via mais como inferiores. Pelo contrário, ela falou, nossa, eu admiro eles, porque eles têm uma sabedoria e um amor a Deus que eu ainda preciso ter. Será que ela, porventura, possa ter até ajudado alguns deles em alguma das necessidades? Eu acho que sim. Mas ela mudou totalmente o conceito dela. Ela enxerga de outro jeito. É uma aproximação diferente. Para refletir, e vamos encerrar a nossa aula aqui, muitas pessoas que são cristãs verdadeiras não demonstram muita preocupação com os pobres. Aí vai voltar naquela polêmica lá do início, né? O que é pobre, o que é necessidade, enfim. Mas, de uma forma geral aqui, tá? O conceito é aquilo que foi passado. Você sabe quem você é, você sabe que você é igual a todo mundo, você foi objeto da misericórdia e da graça de Deus. Ponto. Deus é o dono de tudo. Você é uma pessoa beneficiada por Deus sem que você mereça qualquer coisa. Quando você olhar para uma pessoa necessitada na sua frente, como que você vai reagir? Essa é a grande questão. Você é uma das pessoas que ainda é indiferente a certas coisas que você vê, que você vivencia? Isso é uma coisa de cada um de nós pensar, tá bom? E o versículo final, que está em Atos 20, 35, é Paulo falando, né? O apóstolo Paulo falando. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20, 35. Tá? Fraqueza aí, os fracos, existem diferentes formas também de nós interpretarmos e entendermos o que é a expressão fracos aqui, mas com certeza podemos incluir necessitados materialmente, tá? Com certeza. Então é isso. A maior felicidade em dar do que em receber. Esse é o ensinamento de Cristo. Atos 20, 35. Pode ler, claro. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tudo bem, pessoal?
Tudo certo? Bem, nós vamos encerrar a aula aqui, então. Agradeço. Agradeço desde o início, né? Todas as manifestações tem que ser assim mesmo. É aula, é EBD, não é? E Deus seja louvado por isso. Amém? Vamos orar? Quem está com o microfone na mão? Gilberto, ora para nós. Gilberto, você ora para nós? Vamos orar. Oremos. Deus querido, Pai de amor, nós somos imensamente gratos porque, primeiramente, recebemos de Ti, sem sermos merecedores, sem termos condição de pagar por aquilo que o Senhor fez por nós. Por isso, Deus, nós queremos nessa vida santificar o Teu nome, queremos que o Teu reino venha a nós e queremos fazer a Sua vontade. Obrigado, Senhor, por essa EBD, por todas as que têm acontecido, em que nós estamos podendo refletir sobre como sermos mais parecidos com o Teu Filho, e que no nosso coração o Senhor complete pelo Teu Santo Espírito tudo que estamos lendo da Tua palavra, tudo que estamos conversando e discutindo. E, Senhor, que a vontade de sermos mais parecidos com Jesus Cristo nos faça transmitir àqueles que estão próximos de nós o Teu amor, e que muitos venham a reconhecer o Senhor como um Deus maravilhoso através das nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom domingo. Nos vemos no culto. Bom domingo.